Sejam bem-vindos novamente ao C2Cast, Crédito e Inovação. Estamos iniciando hoje a nossa nova temporada do ano de 2026 com episódios muito interessantes. Temos convidados aqui incríveis e hoje iniciando já com uma pessoa de peso no mercado. Quando falamos de análise de crédito, estamos aqui hoje com o Wagner, que é sócio-diretor na Credit Partner. Wagner, seja bem-vindo. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite, primeiro. Quando o Cipinho me ligou para convidar para participar dessa sessão, eu fiquei super animado, fiquei super feliz. Primeiro porque fazia um tempo já que não conversava com o Cipinho. E vai ser bastante interessante tudo que a gente vai conversar aqui, principalmente aprender com vocês também, né, durante a nossa conversa aqui. Vai ser um bate-papo incrível, né? Legal. Então hoje também aqui, né, estamos com o Cipinho, que vai coordenar os nossos trabalhos, liderar as entrevistas, e eu vou ficar como co-hoster aqui do Cipinho. Vamos lá, Cipinho! Fala, pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast do ano. Wagner, quando a gente conversou, eu e o César falamos assim, cara, queria falar sobre crédito, sobre política de crédito. Falei, tem a pessoa certa para convidar. Bacana. E aí fiquei muito feliz quando você aceitou o convite de pronto e se dispôs a estar com a gente aqui. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo e nos vendo, nos ouvindo, vai aprender muito, porque eu falo, conheço o Wagner desde 2016 ali, e sempre um aprendizado novo, principalmente quando você fala de crédito, implantação, política de crédito, uma referência ao Wagner. Então, muito obrigado por ter aceito o convite e estar com a gente aqui nesse episódio que nós vamos falar de política de crédito e operação de risco sacado. Bacana. Como que essa operação pode ajudar, né, dentro de políticas de crédito bem posicionadas para o nosso mercado de fomento. Legal. Então, seja muito bem-vindo, Wagner. Muito obrigado. Legal. Wagner, nós costumamos, né, iniciar assim, apresentando um pouco do histórico, né? Então eu queria te pedir para contar um pouquinho da sua história nesse mercado, né, de crédito, mercado financeiro, mercado de capitais. Pudesse falar um pouquinho para nós, né, do seu histórico, Legal. por favor. Eu trabalho com crédito desde 87. Eu trabalhei 17 anos no Itaú. Desses 17 anos, aproximadamente 10 anos foram na área de crédito. Foi meu começo ali. Comecei na área de política de crédito do banco. E depois eu mudei para a área industrial. Quando o Itaú comprou a Philco, lá em 90 e pouquinho, 91, se eu não me engano, eu fiz parte do time do Itaú que ia fazer a reestruturação da Philco naquela época. E de lá para cá eu nunca mais saí da área de crédito. Aí eu saí do braço industrial, fui trabalhar na Ericsson, trabalhei 3 anos e meio implantando a área de crédito na Ericsson, que eles estão começando, estava tendo abertura, na verdade, do mercado de telefonia celular, aqui no Brasil, em 98, acredite, a gente teve um tempo que viveu sem telefone celular. Por incrível que pareça, essa época existiu, né? Exatamente. Né? E sem o WhatsApp. Sem WhatsApp. O WhatsApp veio em 2012, 2013, se não me engano. Trabalhei 3 anos e meio ali. Fui convidado para trabalhar na Whirlpool, que faz as marcas Brastemp e Consul. Trabalhei como gerente de riscos, não só de crédito, como de seguros também. É por isso que, antes da gente começar aqui, a gente estava falando a respeito de como eu gosto dessa parte de seguros também. Eu acho bem bacana o seguro de crédito, especialmente. E depois eu fui convidado a trabalhar na LG Electronics. Bacana. Tive uma passagem rápida de 2 anos e meio também pela Envision, que faz a AOC e a Philips. E em 2012 eu fundei a Credit Partner junto com o meu ex-sócio, no caso o Felipe Krinker, que era dono da Credit Risk Seguros. Eu escrevi um plano de negócios quando eu trabalhava ainda na Whirlpool, queria montar uma consultoria, mas comecei montando um plano de negócio, mostrei para ele e me convidou para montar um negócio com ele, assim, bateu o olho e falou, vamos fazer, porque são negócios que são que se complementam, né? E ele era dono da Credit Risk Seguros. Eu digo era porque ele vendeu a Credit Risk em 2022 e aí ele saiu da Credit Partner também.
Entendi. E de lá para cá eu tenho trabalhado nisso sozinho. E a nossa atividade ali na Credit Partner, que é um complemento da minha vida profissional, na verdade, né? Eu dei complemento por meio da Credit Partner, para ajudar pessoas e empresas a se desenvolver nessa parte de gestão de risco de crédito B2B. Porque eu sempre trabalhei com isso e sempre olhava para o mercado e falava, precisa ajudar as pessoas, né? Uhum. Em 2008, eu comecei a dar aula na Profins, que é uma escola de finanças que tinha ali na região da Paulista. Montei, na verdade, um programa de treinamento de gestão de risco de crédito. Fiquei lá uns 2, 3 anos até a escola fechar. E aproveitei essa experiência para colocar dentro da Credit Partner. Então, na Credit Partner, nós produzimos relatórios de avaliação de risco de crédito. Nós ajudamos empresas a estruturar políticas de crédito. E nós damos treinamentos de gestão de risco de crédito. Também a gente já tem uma turma andando, começou semana passada. Hoje tem aula, inclusive, é sempre à noite, né? Então, essas são as nossas principais atividades. Em paralelo, e na verdade complementando, né, como uma atividade da Credit Partner, a gente ajuda empresas a estruturar a pólice de seguro de crédito também. Legal. Então o Cipinho estava comentando a respeito dessa dificuldade que às vezes acontecem, né? Sim. E às vezes as dificuldades vêm por uma dificuldade até do corretor não conseguir explicar para a seguradora o que precisa, o que dá para fazer diferente, montar estruturas diferentes. Né? Dá para buscar capacidade no exterior, né? Mesmo quando a seguradora aqui no Brasil não tem recursos, né? Às vezes não tem capacidade para cobrir riscos, a gente ajuda a fazer esse trabalho também de estruturação de políticas de crédito e de apólice de seguro de crédito. Muito bacana, hein? Sim. Wagner, por que a gente quis fazer o primeiro podcast de 26 falando sobre crédito, né? A gente está muito inserido, né, a C2 dentro do mercado de fomento, né? FDICs, securitizadoras, ainda uma ou outra factoring, né? E 25, né, foi um ano muito desafiador para o mercado. Inadimplência aumentando, golpes aumentando. Eu brinco que até a pandemia, qual era a maior preocupação que, quando você dava o crédito, você tinha? Se o cara ia performar, e dentro de um grupo de sacados, qual era o de favor? Porque sempre ia ter o de favor. E a gente viu, principalmente em 25, que a empresa ela já aprendeu um pouco o que o mercado gosta e não vinha muito esse problema do não performar. Mas se ele tinha 10 sacados, 12 eram ciranda. Imagina. Aumentou isso muito. Né? E a gente vê cada vez mais, em alguns momentos fica mais evidente e você consegue recolher o crédito de forma mais ágil, mas em outros momentos está tão bem estruturado, né, numa primeira linha de análise, que é aquela análise rápida ali do dia a dia da operação, né, que tem que ser dinâmico, que a gente viu aumentando muito o número de fraude. Eu falei, puta, como que você vê isso? Não só, acredito que isso em outros mercados também é uma cadeia, né? Mas como é que você vê esse cenário? Como que a política de crédito, uma implementação de uma boa política, uma boa gestão, quem entra de fato no teu dia a dia, pode contribuir para melhorar um pouco isso? Como é que você vê esse cenário, Wagner? Primeiro que fraude vai existir em qualquer lugar. Sempre. Eu vivi isso em indústrias, eu vivi isso até em instituições financeiras. Dentro da Credit Partner a gente tem clientes que são fundos também. Nós temos indústrias, né? E em todas elas as pessoas se preocupam com essa parte de fraude. E curiosamente, o que aparece geralmente na Credit Partner como solicitação de suporte, né, para trabalhar risco de crédito, é quando os nossos clientes têm uma dúvida em relação a: será que isso aqui é fraude? O cliente está querendo comprar alguma coisa, mas está cheirando mal, né? Será que isso aqui é fraude? Manda para a Credit Partner, vai fazer uma análise lá, né? E a gente acaba fazendo isso. Nos fundos, a preocupação também é bastante grande. A gente tem parceria também com a Amantes, que é uma empresa de Datatech, né, que surgiu faz pouco tempo,
mas eles têm uma estrutura muito boa em relação a informações que são coletadas no mercado para identificação de fraudes. E não existe, assim, como é que eu diria, uma fórmula que o cara sempre vai fazer exatamente da mesma forma. Vai variar muito de pessoas para pessoas. Sim. Que vão tentar praticar essa fraude. Então, para a gente poder identificar isso, sempre vai ser com base no estudo das perdas. Sempre, no estudo da perda. O cliente atrasou o pagamento. Beleza entre aspas, né? Não era para atrasar. Mas atrasou. Qual é o motivo do atraso? Qual é o perfil desse cara que atrasou o pagamento? Vamos montar, não montar, mas a política tem que estar montada já, mas vamos aprender com os erros. E à medida que a gente vai passando por essas situações, a tendência é avaliar esses insucessos, vamos chamar assim, né? Eu sempre trabalhei dessa forma, nas indústrias também, e vamos aprender com isso. Vamos ver qual é o perfil do cara que atrasou. Dentro do perfil do cara que atrasou, vai ter o cara que teve problema de fluxo de caixa, vai ter o problema do cara que não se adaptou à mudança do mercado, e vai ter o fraudador, né? Falando de uma forma geral. E à medida que a gente identifica esse fraudador, a gente vai começar a mapear, ou a gente mapeia, na verdade, esse perfil desse cara e coloca dentro da política de crédito. Quando a gente fala dentro da política de crédito, é da matriz de risco. Então a gente modela uma matriz de risco e fala assim, para tal informação e tal informação que diz respeito a esse cara que tem o perfil do fraudador, vão avaliar esse cara com cuidado. Não é falar assim, vamos recusar de cara. Pode ser que esse cara exista, pode ser que seja um cara que está fazendo negócio normalmente, mas as empresas que estão dando golpe, nesse ponto. E aí a gente vai trabalhar no sentido de fazer uma peneira dentro dessa política de crédito. Para facilitar, em primeiro lugar, a vida de quem está fazendo esse trabalho de avaliação de risco. E esse trabalho de avaliação de risco ele pode ser automatizado, quando a gente tem um perfil de cliente que a gente confia que realmente pode não se transformar num problema de crédito, a gente consegue automatizar esse processo, e aqueles clientes que têm uma característica que pode ser fraudador, esses caras são trazidos para uma avaliação mais minuciosa à parte, para a gente não perder negócio. E o Wagner, essa sensação que a gente percebe, né, conversando com os nossos clientes, com nossos parceiros, de que o ano passado foi um ano que isso talvez não seja o ano que mais cresceu, mas o ano que mais apareceu essas fraudes, é o que você tem visto no mercado? O que você me fala um pouco disso aí? O que você tem visto? Sim, aumentou a inadimplência. Aumentou muito a inadimplência no segmento agro, por exemplo. Aumentou muito a inadimplência no varejo, né? Varejo de móveis, eletrodomésticos, assim, aumentou bastante também. Mas no caso dos fundos, e aí eu só vou passar a minha opinião, meu ponto de vista, minha leitura a respeito disso, o dinheiro apareceu em abundância no ano passado, para os fundos. Aumentou a taxa de juros, está dinheiro sobrando, ou tem FDIC para colocar dinheiro, né? que pratica taxas mais altas por causa do risco, e é justo, né? Quanto maior o risco, maior é a taxa. Então começou a aparecer dinheiro a mais. Apareceu dinheiro, você tem um compromisso de remunerar o investidor. Cara, mas não tem mercado para tudo isso. Não tem. Tinha um gestor de fundo que a gente conheceu, de gestora, né, que a gente conheceu, que ele falava assim, apareceu dinheiro agora a gente tem que aumentar a carteira. E eu falava para ele, não vamos fazer isso dessa forma. Eu acho que quanto mais dinheiro você capta, maior é o seu risco, porque você precisa colocar o dinheiro na rua. E à medida que você precisa colocar dinheiro na rua, a maioria dos clientes já estão bem atendidos. Para você poder atender outros mercados, você vai ter que arriscar mais. Então, o que eu acho que aconteceu esse ano, tem o componente do risco da economia, tem
tem o risco da economia. Mas, por outro lado, tem aquela coisa do gestor de fundo, enfim, da consultoria, fala, estou com dinheiro sobrando, eu vou precisar colocar esse dinheiro na rua, e coloca em clientes que realmente não tinham condição de ter crédito, né? Vai um pouco de falha na análise de risco de crédito, vai um pouco dessa parte de alocação de recursos, que o cara vai ter que aplicar esse dinheiro de qualquer forma, porque ele tem os investidores do fundo que ele vai precisar remunerar, e o dinheiro não vai poder ficar aplicado a Selic, né? Sim. A CDI, sei lá. Ele vai ter que colocar esse dinheiro na rua. No meu entendimento, um dos principais motivos dessa preocupação, ou dessa dor principalmente, né, que esse mercado sofreu durante o ano passado e tem sofrido também este ano, mas eu acho de uma forma um pouco mais seletiva, é por causa dessa abundância de recursos que apareceu no mercado durante esse ano, principalmente de 2025. Faz sentido. E o Wagner, hoje quando a gente fala de política de crédito, né, é muito pessoal, assim, né? Cada casa tem a sua, né? Uhum. Até nas análises. Mas até para ilustrar um pouco para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, quando você fala que vai aprendendo com os erros, né? Uhum. E aí você consegue ter uma matriz ali que fala, olha, este é um perfil de fraudador, o que mais te solta aos olhos, assim, se tem algo, fala assim, olha, um primeiro indício que a gente coloca na matriz de risco para pensar esse cara e analisar ele, você tem esse, e pode compartilhar isso com a gente? Tem sim. Como eu comentei, não existe uma receita de bolo para isso. Sempre vai depender do caso a caso, né? Mas, principalmente, a gente vai identificar, por exemplo, empresas que foram fundadas já há 10 anos, 15 anos, no papel, né? Mas a hora que você vai pegar a informação de Credit Bureau, você vê que as consultas que estão aparecendo são recentes. Esse é o mais típico, né? Esse é o mais típico de todos, né? Fazendo uma comparação, às vezes, em relação ao produto que a empresa está vendendo, né? Comparando com o KNAI, também a gente encontra algumas distorções, né? Outra coisa que a gente costuma ver é quando você pega o histórico de consultas que foram feitas naquele CNPJ, você vai encontrar loja de máquina, loja de eletrodoméstico, cara que vende roupas, enfim, tem uma diversidade muito grande de empresas que estão consultando essa empresa no mercado. E eventualmente não, sempre, né? O cara começa a apresentar algum tipo de desabono no mercado, por menor que seja. Não tinha e agora começou a aparecer algumas coisas. Empresas que são novas, geralmente a gente já coloca dentro da política de crédito que não dá para começar a trabalhar. Sim. Né? Isso falando de uma forma muito conservadora. Né? Falar, se a empresa tem 1, 2 anos de atividade, por padrão, o cara que conhece um pouco de crédito vai falar, pé atrás. Se não fizer parte de um grupo econômico, não vou conseguir operar com esse cara, porque eu não conheço e ele não conhece o mercado, principalmente. Né? Então vamos esperar para ver como fica. Sim. Você trouxe uma coisa aqui para mim que eu fiquei pensando, né? Quando a gente olha a consulta de Serasa, que sempre foi uma referência assim, que eu escuto, né? Principalmente pessoas que estão na área de crédito que analisam a quantidade de consultas, né? Uhum. E se as consultas estão muito direcionadas para o mercado, por exemplo, o nosso mercado, que é o de fomento. Se as últimas consultas ou a recorrência de consulta tem aumentado no setor de fomento, esse cara está buscando crédito. Isso. E você trouxe uma referência muito bacana, e eu não tinha escutado ainda, que é a diversidade da consulta. Uhum. Né? E muitas das vezes quando você olha para um Serasa e não tem alguém de crédito ali, mas ele está cotando um seguro, está olhando pode ser um uniforme para o funcionário e tal, você tem uma visão de que está mais tranquilo, que ele não está buscando crédito. Está movimentando, exato. Né? Faz parte do dia a dia dela. Né? E no que você trouxe aqui não é bem isso, né? Não é só isso, na verdade, tem bastante coisa, isso também importa. Mas quando você fala a respeito de, dentro desse histórico de consultas, você ter banco, você ter FDIC e tal,
aqui já é um sintoma de que o cara está precisando, no mínimo o cara está precisando Sim. de capital de giro, né? Não necessariamente é aquele cara fraudador típico da indústria, por exemplo, que o cara fala assim, agora eu vou comprar e não vou pagar. Esse é um cara, né? Qual é o tipo de... a diferença que existe, na verdade, entre o cara que frauda na indústria e o cara que pratica fraude no mercado financeiro, né, em bancos ou em fundos, né? O cara que frauda na indústria, só dando exemplo, né, pode ser em serviço, enfim, o cara vai comprar alguma coisa e vai desaparecer. Vai pegar aquele dinheiro, vai aquela mercadoria, vai vender, vai embolsar o dinheiro e tudo bem. No caso de um fundo, por exemplo, por que o cara frauda? Porque ele precisa do dinheiro para fazer o financiamento do capital de giro, emite nota fria, faz pré-faturamento, Sim. faz alguma coisa, faz o dinheiro para fazer o financiamento do negócio dele. É diferente. O fraudador puro a gente vai encontrar na indústria, né? No fornecedor, na verdade. O cara que pratica fraude no fundo ou no banco, enfim, ele está procurando levantar dinheiro de uma forma até desesperada, né, para poder fazer o financiamento do giro dele. Quando eu falo assim, de uma forma desesperada, o cara é o bonzinho? Não. O cara é bandido também, né? Ele está cometendo um crime quando ele faz isso, né? Mas são intenções diferentes. Sim. Eu acho que é muito mais fácil a gente pegar um fraudador na indústria do que pegar um fraudador no fundo, no mercado financeiro, no mercado de crédito mesmo, né? Então, é por isso que é importante a gente poder contextualizar a situação para montar as políticas de crédito. Mas eu sempre falo disso nos treinamentos, né? O que é política de crédito? Alguém fala assim, política de crédito é umas coisas que ficam escritas no papel lá, que é a forma como se deve trabalhar, né? Eu diria que isso é uma resposta meio certa. Se levar isso ao pé da letra, está errado. Não é o papel das coisas escritas. A política de crédito são procedimentos que a gente tem que adotar no dia a dia, que a gente tem que desenvolver a melhor forma de trabalhar, praticar essa melhor forma de trabalhar, aprovar isso e registrar. Mas aí as pessoas em geral, o que elas fazem? Entrei para trabalhar numa empresa, eu não tenho tanta experiência ou estou com preguiça, não quero trabalhar, não quero pensar muito, vou seguir a política. Ou o dono da empresa fala assim, para engessar a mesma coisa, ficar ruim, ou você segue a política ou você está na rua. Cara, se eu estou indo trabalhar numa empresa, eu tenho experiência, aproveita a minha experiência nesse negócio, né? Me deixa trabalhar aqui, me deixa desenvolver coisas, né? Pode gerar conflitos, porque às vezes também o dono da empresa ele pode não confiar no time que ele trabalha e ele só pode confiar apenas na forma como ele trabalha. Não, eu quero assim porque assim é melhor, assim que eu cresci. Mas o mercado tem muita experiência. E se eu trago alguém para trabalhar comigo, eu preciso dar um pouco de liberdade baseado naquilo que já tem, né, descrito a respeito de como trabalhar. Mas é a partir daí que a gente vai desenvolvendo a política de crédito. Quando a gente fala de desenvolvimento de política de crédito, como é que eu posso, por exemplo, identificar melhor as oportunidades de negócio? Sim. A gente, quando fala de risco, as pessoas põem na cabeça uma coisa negativa. Para a maioria das pessoas, risco é uma coisa negativa, e não é. Risco é uma coisa que está embutida num negócio. Esse risco pode ser alto, esse risco pode ser baixo. É risco, né? O segredo para trabalhar bem o crédito é a gente ter equilíbrio na tomada de decisão. Aprovar crédito para quem tem condição de ter crédito, recusar crédito para quem não tem condição de ter crédito. Aí alguém, o espectador, vai falar assim, mas eu estou perdendo tempo aqui para você falar uma coisa tão óbvia dessa. Não é óbvio, desculpa, não é óbvio. Por quê? Para a gente chegar nesse equilíbrio, a gente precisa de experiência, a gente precisa viver a experiência, né? Porque a gente precisa juntar as informações, a gente precisa identificar o risco que o cliente representa. E eu acho que o principal desafio na área de crédito é a gente identificar
riscos. Desenvolver essa habilidade. Ô Wagner, você trouxe um negócio que ele é muito importante assim para mim, porque nós atuamos no mercado de crédito, né, FDIC, securitizador, enfim, há alguns anos, né? E existe aquela coisa do feeling, né? Muitas vezes de você vai na visita, você conhece a pessoa ali que é, né, o seu contato como cedente daquelas operações, você analisa, né, como que está a movimentação de estoque, como que está funcionário, como que está, né, tenta ver aquilo tudo, depois você vai e olha a documentação, você vê a parte de balanço, DRE, contrato social, enfim, se tem sócio oculto ou não, todo esse trabalho investigativo, né, para poder se conceder ou não o crédito, né? E nós vivemos um mundo da tecnologia, né? Cada dia que passa é IA, é isso, aquilo outro que vem avançando, mas na minha opinião, esse feeling, essa visão apurada é algo que não se deixa de ter, né? Não morre, né? E você falou muito essa questão das pessoas, né? E no final das contas, quem é o analista do crédito ali? É um ser humano, é um profissional que está ali trabalhando para fazer aquilo, né? Como que você coloca, Wagner, essa questão? Falar, puta, mesmo em meio a tudo isso, a política está definida, está estabelecida, mas né, é a visão daquele analista ou daquele coordenador, gerente, enfim, do departamento de crédito que determina como que vai ser no final. Eu diria para você o seguinte, as pessoas falam muito de feeling. Feeling remete muito a gente assim, aquela coisa da sensibilidade, né? E na verdade é leitura de risco. Eu sempre procuro passar para as pessoas que essa habilidade de tomada de decisão, ela gera certezas na sua tomada de decisão. Não é um feeling. De falar, eu acho. Feeling, leva a gente a falar assim, eu acho que. Né? Quando a gente coloca numa avaliação de risco, ou que a gente vai expressar a nossa opinião a respeito do risco, e a gente começa falando eu acho, isso gera um pouco de insegurança, acho que psicologicamente até falando. Perfeito. Né? Você acha. E o que o outro acha então? Né? Ou você acha com base no quê? Né? As pessoas hoje elas têm muita dificuldade para tomar de decisão de crédito. Eu estou falando só do mercado de crédito, que é o que eu conheço. Sim. Né? Por que dessa dificuldade? A incerteza. Não é a sensação de incerteza. O cara vive a incerteza. Faltou informação para entender quem é o cliente. Faltou informação, você não tem uma perspectiva a respeito de quem é o cliente. Quem é esse cara aqui? Fulano de tal, mas não é quem é esse cara aqui, sob o ponto de vista de fala o nome, fala o sobrenome, fala o CNPJ. Não é isso. O que essa empresa faz? Em que segmento de mercado ela atua? Como é que ela está no mercado hoje? Como é que ela está se comportando nesse mercado? Né? Como é que está a capacidade de pagamento dessa empresa? Por que ela veio aqui fazer negócio com a gente? Né? À medida que a gente vai juntando toda essa informação, a gente identifica quem é esse cara. A gente identifica por que ele está aqui. A gente consegue comparar o produto que está sendo proposto com a situação dele. Aí a gente começa a perguntar, será que esse produto aqui ele tem um fit com essa situação econômico-financeira, ou com essa necessidade de recurso? Às vezes o cara está pegando uma operação de capital de giro, financiamento de capital de giro, para pagar máquina. E tá errado, o cara vai quebrar muito em breve. Não é uma hora ele vai quebrar, muito em breve ele vai quebrar. Né? Por quê? Porque esse investimento dele provavelmente vai demorar para retornar. Só que a empresa tem que pagar uma conta por banco. E ele não vai ter capital de giro, né, para isso aí. Ou provavelmente não vai ter. Não vou aqui cravar que ele não vai ter, mas provavelmente vai ter. Aí voltando, né, para aquele ponto que você comentou, o feeling. Né? O que é o feeling? O feeling eu acho que. Né? Mas eu não contrato uma pessoa para dizer para mim que eu acho que vale, ou eu acho que ele vai pagar, eu acho que... Não, me diz o que eu faço com esse cara. Né? Nos treinamentos eu falo muito isso. Né? A gente prepara pessoas para tomar decisões. Sim. Na verdade.
A gente, no treinamento, quando a gente fala de gestão de risco de crédito, a gente menciona todas as etapas de tomada de decisão. Na verdade, de gestão da área de crédito. Né? Já começa dizendo assim, que nessa sala, a partir do momento que a gente falou boa noite, não tem mais assistente de crédito, não tem coordenador de crédito, não tem analista de crédito, não tem gerente de crédito. Todo mundo aqui tem que pensar como gestor de risco de crédito. Okay. É isso que tem que ser. E outra coisa que é importante deixar claro para as pessoas que trabalham nessa área de crédito é o fato de que elas não estão analisando uma operação de crédito, elas estão analisando um negócio. A área de crédito faz parte do processo de tomada de decisão de negócio. Então, o cara que trabalha no crédito, ele tem que entender quem é o cliente e tem que opinar a respeito do que fazer com aquilo. Né? Por isso que hoje em dia você pega anúncio de emprego de banco, os caras falam, você precisa entender de produto bancário, você precisa atender... Né? Precisa mesmo. Até quando eu comecei, né, lá atrás, nesse mercado no Itaú, que foi uma escola espetacular, sim, inclusive, tinha muito disso. Assim, você olhar para o produto, olhar para a situação econômico-financeira do cliente e fechar as coisas. Eu não sei se hoje funciona assim, tá? Não sei se funciona assim, mas esse é o melhor dos mundos para trabalhar. Então, no crédito a gente não trabalha análise de crédito. Na área de crédito, a gente analisa negócio. Quem é esse cara que está vindo aqui? Qual é a situação econômico-financeira dele? Okay. O que a gente faz para ajudar esse cara? O que eu tenho de produto aqui para ajudar esse momento desse cara? É nesse sentido que a gente procura incitar as pessoas a... Você vê que faz total diferença o conceito, né? Sem dúvida. Você sai de uma análise fria e sai para uma análise do todo, né? E hoje o mercado é carente disso. E isso leva as pessoas a ter dificuldades para tomar decisão. E aí você contrata uma pessoa para trabalhar no sentido de ajudar a tomar decisões, as pessoas têm dificuldade. E aí pedem mais ajuda. E tem que pedir, né? Que senão vai fazer besteira. Tem que pedir ajuda. Mas por que isso acontece dessa forma? Eu acho que o processo de desenvolvimento do mercado como um todo hoje já não permite mais desenvolver pessoas de uma forma tão... como é que eu posso dizer? De uma forma tão estruturada. Né? Porque uma pessoa hoje entra para trabalhar ali na área de crédito, dali a 2 anos já vai pular para o outro lado, para outro lugar. Para você ter alguma experiência em crédito, você precisa ter 5 anos, 10 anos de atuação naquela área. Porque senão você não vai passar por todas as situações, né, que vão te levar ao aprendizado. Não vai ter nenhum treinamento. É uma universidade, né? 5 anos. Eu diria que é a escola mais cara que existe, né? Você só aprende errando. Eu sempre falo isso. E a gente, e eu sempre falo também que a gente erra em crédito em 2 momentos. Quando a gente aprova crédito para um cara que não vai pagar, e aí tá claríssimo, e a gente erra quando a gente recusa crédito para um cara que podia pagar. Sim. Esse cara vai para o seu concorrente, depois para você conseguir esse cara de volta, você vai ter que gastar dinheiro. Mas eu prefiro o segundo erro, viu, Wagner? O primeiro dói muito. No órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, sabe? Exatamente. Mas a gente, nesse segundo exemplo, né, a gente está perdendo muito dinheiro também. Né, porque são caras rentáveis. É que um você perde e o outro você deixa de ganhar. Exatamente. Né? Exato. Eu aprendi na minha vida, né, nessa curta carreira de uns 30 e poucos anos, né, trabalhando com crédito, que a gente tem que respeitar o cliente. Seja o cara pequenininho, seja o cara grandão. Os caras são importantes. O cara que é pequenininho hoje vai ser gigante amanhã. Na minha vida, trabalhando em indústria principalmente, eu vi caras que abriu 2, 3 portinhas, começou a comprar no Televendas, deu 10 anos, o cara já era um gigantão. Como diz o meu irmão, até filhote de elefante nasce pequeno. Exatamente, mas é isso. É isso mesmo. O Wagner, você falou um pouco antes sobre
a oferta de crédito, né, o dinheiro de uma forma, principalmente para o mercado de fomento, o dinheiro de uma forma mais fácil de entrada, né? E primeira vez que a gente vai falar do produto em si aqui no podcast, mas a C2, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, nós temos o C2 Conecta, que é a nossa plataforma de risco sacado. Uhum. E por que nós temos ela? Porque, né, a gente tem um entendimento que, assim, hoje, por ser um mercado secundário, muitas das vezes, tirando os grandes fundos que têm taxas muito competitivas, brigam ali às vezes de igual até melhor do que os bancos, você não dá crédito, né, para o cedente, você compra o recebível daquele bom pagador. Exatamente. Né? E aí, como é que você vê dentro desse universo, política de crédito, o que você vê da operação de risco sacado, legal. Alguns desafios ou algumas coisas, fala, cara, é um caminho, enfim, queria ver a tua visão. Isso é uma coisa que sempre... Eu comecei a trabalhar com fundos em 2012, né? Que a Credit Partner começou a participar de comitês de crédito em fundo para fazer seleção de risco. Então tinha o fundo lá, de segunda-feira, tinha o comitê de crédito, tinham tipo 12, 15 pessoas dentro da sala, com caras do comercial, do crédito, enfim, e discutindo casos. Então chegava num ponto lá que o cara falava, o cara do comercial falava assim, o fulano de tal ali está precisando de dinheiro para fazer o financiamento do capital de giro e tal, vamos prestar dinheiro para ele, né? E com o passar do tempo, não num período de tempo tão longo, desde o meu início nesse segmento, eu comecei a perceber o seguinte, que o pessoal da área comercial, eles estavam trabalhando essa parte de compra de recebíveis como se eles estivessem emprestando dinheiro, como um instrumento de providenciar dinheiro para alguém. Cara, quem está precisando de dinheiro, está precisando de dinheiro. Eu, como fundo, eu quero comprar recebíveis, que é muito diferente. Sim. É muito diferente. Por que é diferente? Eu, como fundo, eu tenho um bolo de dinheiro aqui que eu preciso aplicar. Eu podia estar aplicando no CDB, podia estar aplicando no LFT, podia estar aplicando em qualquer lugar. Mas eu quero colocar no recebível. Beleza, por quê? Porque a rentabilidade é boa. Cara, mas quando é que a rentabilidade vai ser boa? Se o sacado pagar. Se o sacado pagar. Então, se eu pensar em emprestar dinheiro para o meu cliente, eu vou estar fazendo uma atividade diferente do comprar recebíveis para o meu investidor. Quando eu penso em aplicar dinheiro em recebível, tenho certeza disso, tratar essa operação diferente em termos de mentalidade em relação ao emprestar dinheiro, ao financiar o negócio do meu cliente. O banco vai emprestar o dinheiro, o fundo vai comprar recebível e defender os interesses do investidor. Na minha opinião, esse é o caminho do sucesso para o negócio, porque aí as pessoas já não vão mais ter apetite para aquele risco que é maior, né? Pode ser que o cara tenha apetite a risco porque a taxa é alta. Tá legal, a taxa é alta ali, mas a inadimplência vai comer essa rentabilidade. Então, a gente sempre tem que estar pensando na missão e na visão da empresa, baseado no interesse do investidor. O investidor quer o quê? Comprar recebível. Beleza. Que tipo de recebível? De qualquer sacado, desde que esse papel tenha liquidez. Papel tem liquidez? Vambora, vamos fazer esse negócio. A taxa é alta? Não quero saber. Eu olhando sob o ponto de vista de um gestor de um fundo, eu diria isso. Não quero saber, né, se a taxa é alta. Vamos conversar primeiro a respeito da situação do cliente, a respeito da liquidez do sacado e pensar assim, se eu trouxer esse sacado para dentro de casa, esse papel dentro de casa, eu vou ter retorno desse investimento? Porque é o investimento que eu estou fazendo. Sim, total. Isso muda totalmente o jogo, eu acho. E aí tem o ponto, né, Wagner, que aí um pouco daquilo que a gente falou, que vai performar, né? Porque hoje é comum você ter que entrar num cliente para uma operação e você tem dois cenários, né? O pré-faturamento, né? Porque ou ele não tem a matéria-prima dele, ou ele tem uma parte da matéria-prima daquele pedido, então ele acaba, né, antecipando previamente ali para ter o recurso. E aí muitas das vezes, e o mercado ensina
para a empresa, para o empresário, como que ele deve agir. Então ele fala, tô te mandando uma operação hoje que vai entregar daqui a 3 dias. Né? Mas o 3 dias dele vira 10, vira 15. Quando entrega, tá tudo certo. Né? E você tem a famosa comissária, né? Que aí vai muito contra aquilo que você trouxe agora. Olha, eu preciso que tenha liquidez, ou seja, eu preciso que aquele título seja liquidado. E quando você traz para uma comissária, mesmo que tenha uma escrow ali, você tem uma fragilidade desse recurso não chegar no fundo. E aí nós trazemos a solução. Né? Nós trazemos o C2 Conecta, que é exatamente eu ter uma operação que a origem dela não é no cedente, ou seja, não é em quem está fornecendo, mas é em quem está pagando. Faz sentido. Então eu tenho uma operação que eu viro para o fundo e falo, fundo, sabe aquele pré-faturamento que você está fazendo, sabe aquela comissária que você está dando ali, e aí é uma análise que a gente sempre vê, por que o fundo dá a comissária para aquele cedente? Porque o cedente tem um comportamento minimamente aceitável e tem um sacado muito forte por trás. Exato. Só que o sacado não te confirma, aí não te dá aceite. Muitas das vezes você tem um canhoto e a ilusão de que eu abri uma escrow e o domicílio está nessa escrow. Exatamente. Né? Quando eu comecei a ver a operação de escrow, ainda tinha, vai lá e pega a trava perfeita. Se o sacado der a trava perfeita, eu faço. E por N situações de mercado, sacados hoje, se você vai lá e pede uma trava, o cara vai rir. Exatamente. Né? E a gente traz uma operação de crédito que a origem dela é justamente quem está pagando. Como que você vê isso dentro de uma política de crédito ou falando um pouco daquilo que você trouxe, da oferta de crédito no mercado e os fundos aqui tendo que alocar a todo custo, e a gente ainda vê que os grandes fundos adotam muito bem essa operação, mas os fundos médios, e aí quando eu falo fundo médio, é fundo de 100 milhões, 150, enfim, de 200 milhões para baixo ali, ainda tem um receio de ter uma operação risco sacado. Como que você vê isso dentro da política de crédito, ou dentro de uma segurança na gestão de crédito? A resposta para isso acho que envolve bastante coisa que a gente já conversou, né? Uma delas é a gente conseguir fazer a leitura do negócio do proponente da operação, né? O que está levando esse cara a vir aqui, né, propor esse negócio? Cara, porque a operação não é performada, né? Ele está vendendo, entre aspas, que se usa no jargão, né? O cara está vendendo fumaça, né? Está fazendo uma operação fumaça ou alguma coisa desse tipo assim. Principalmente entender o negócio do cedente desse negócio, né? Entender o quê? Qual é o problema dele, né? Por que ele precisa desse dinheiro? Quanto de dinheiro ele precisa? Como é que a gente consegue mitigar esse risco da melhor forma? Que você estava comentando a respeito de soluções para mitigação desse risco. E você estava comentando também, os grandes fundos aceitam isso de boa, né? Não tem, não que de boa assim, eu conheço gente que trabalha nesse mercado e que morre de medo desse tipo. Faz operação? Faz. Por quê? Porque todo mundo faz, né? Mas morre de medo, porque a operação não tem lastro. Não tem um lastro oficial. Você tem que... E quando você vai para o risco sacado, né, no modelo plataforma risco sacado, tudo isso que não existe, nela já nasce... porque qual que é a essência? Né? Eu estou operando performado, com o aceite do sacado de que a mercadoria, com a confirmação da entrega, com aceite na duplicata, e eu faço uma análise detalhada desse sacado. Ou seja, eu faço visita, eu olho o balanço, eu olho o DRE, eu olho o IR dos sócios. Então toda uma análise que se faz para o cedente, eu faço para quem vai estar pagando. É isso. No final não muda muito, né? Só que quando eu faço uma comissária, o que eu olho? Eu olho a capacidade de pagamento daquele sacado, superficialmente, né? Porque eu vou olhar ali um Serasa, talvez um SCR dele para ver como é que está o balanço dele no Bacen, tamanho dele, um histórico de Serasa de pagamento, e falo, tá bom, você quer, né? Eu vou dar um exemplo, visitei um fundo agora recentemente para conversar da operação de risco sacado, e aí vai entrar num tema que você
comentou que gosta e a gente tem deparado com isso. Uma operação de um sacado que ele é superavitário, né? Ele não é tomador de crédito, mas para o desencaixe entre os contratos dele com os clientes, ele precisa alongar um pouco com os fornecedores. Né? Então, por que ele está buscando a operação? Eu vou te dar toda a minha cadeia de fornecedores aqui, eu entendo que em torno de 20%, 30% vai aderir ao modelo, porque eu preciso alongar um pouco, porque como eu não capto dinheiro, né, eu só faço com o meu fluxo de caixa, está ficando um pouco apertado aqui pelo desencontro. E a gente começou a conversar com alguns players. E aí eu fui no fundo, antes da reunião, conversando com o dono, ele estava com um cedente que fornece faz serviço para Prevent Senior. 2 milhões de comissária. Por que você tem 2 milhões de comissária? Não, porque o cedente eu visitei. O que ele te dá de documento? Nada. Ele me manda uma fatura, um print de uma tela que está performado o serviço, uma troca de e-mail, e eu faço 2 milhões de risco. Falei, então vamos falar de uma operação aqui que é o sacado falando com você que está entregue, ou o serviço foi feito. E aí ele falou, não, mas no teu negócio não tem direito de regresso, ou seja, eu não posso cobrar o cedente. Eu falei, cara, mas a comissária você vai cobrar quem? O cedente? Se ele não te repassar? Então eu vejo uma operação muito mais segura, né? Então eu queria ouvir um pouquinho qual que é o teu sentimento quando chega uma situação dessa. E um outro ponto, que é o que a gente vem vendo no mercado, são seguros de crédito para esses perfis de operação. Para toda operação de crédito, em banco principalmente você tem leis, né, que regulamentação, na verdade. Para isso você tem que ter garantia para tudo, né, para 100%, nem que seja aval, que basicamente não é muito garantia, né? Sim. Mas está lá escrito, é aval, beleza, né? Você vai precisar de uma garantia. Na verdade, o que você vai precisar é sempre um lastro para o risco. O lastro se o cliente não pagar, alguém vai ter que pagar esse negócio aqui, né? E quem vai pagar? Se vier uma garantia, aquela garantia vai se transformar em dinheiro, vai pagar. Se eu vender esse risco para uma seguradora, eu vou acionar a seguradora, vou abrir um sinistro na seguradora e a seguradora me indeniza. Vai ser alguma coisa mais ou menos nesse tipo. Mas o mercado hoje de fundos, geralmente é o que você está comentando. O cara não coloca nenhum tipo de garantia na mesa. Não. Né? Os fundos têm perdido a vergonha de pedir. Né? Então a gente já começou a ver um movimento um pouco maior. Né? Inclusive, nós, como fornecedores, né, de estruturação de nota comercial, a gente vê muito isso. Né? Os fundos perdendo vergonha. Então, para operações maiores, menores, seja um veículo, seja um recebível de cartão de crédito, a gente já começou a ver um movimento, né, Wagner? Ainda tímido, mas tem um movimento aí de se pedir as garantias reais, nem que seja uma garantia que no final é só um conforto de você incomodar o devedor. Mas isso começou a ter esse movimento. Isso é importante. Na minha opinião, principalmente para esses casos em que o risco, assim, de uma forma muito clara, é um risco alto, você precisa ter um lastro para operação. E geralmente, o que a gente pede aí, nesse caso, é uma garantia real. Não tem muito o que fazer. Vai falar, eu quero uma carta de fiança bancária. Não faz sentido. Né? Para esse negócio não vai fazer sentido. Eu vou tentar um seguro de crédito, vou na seguradora. Beleza, a seguradora vai olhar para a situação como um todo e vai ter a mesma visão que a gente. Né? Falar, operação de alto risco. Automaticamente ele fala, não vou fazer. Principalmente hoje em dia. Né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de seguro de crédito. Mas não existem muitas alternativas para fazer. Para encontrar um mitigador de risco. Ou é a garantia real, ou você não tem muito o que fazer. Ou você tentar vender esse recebível para alguém, que também é outra coisa muito difícil. O deságio acaba sendo alto, o seu retorno acaba diminuindo muito, não valeu a pena se correr o risco, se desgastar para fazer o negócio. Total. Não faz muito sentido. Então, não existe mágica, na verdade. Né? As empresas, os fundos, né, na verdade,
que tem reclamado a respeito de aumento do nível de inadimplência, de forma que tem fundo aí que há 2 anos foi liquidado assim, por absurdo de 40% de inadimplência. E você olha para a carteira, 40% de inadimplência mesmo. Não tinha como devolver dinheiro para investidor. Isso acontece. Mas por que acontece? Por fator principal que a gente conversou, né, agora há pouco. O dinheiro em abundância leva o fundo a procurar alternativas de negócio mais arriscadas. Mas ao mesmo tempo que é arriscado, você tem que buscar segurança. E aí quando você fala, né, fala com razão, o cara está perdendo a vergonha de pedir a garantia, não é vergonha nenhuma pedir a garantia, né? E nem o cara que está recebendo esse pedido de garantia deve se sentir ofendido, porque ele sabe da situação dele. Ele sabe da situação dele. Mas, em função dessa característica do mercado hoje, dinheiro sobrando, né, para todo lado, agora os caras estão falando, lá nos Estados Unidos, como tem uma incerteza grande, o dólar está caindo, está todo mundo vendendo, aumentando o ouro, e os investimentos vão para outros ativos, vai inclusive para os fundos. O dinheiro está sobrando, os caras vão fazer loucuras às vezes com esse dinheiro. E aí, a inadimplência vai aumentar? Vai aumentar. Mas quer dizer que em todo lugar está aumentando? Não. Nem todo lugar é tão, como é que a gente pode dizer assim, ousado, né? Na hora de conceder crédito. Você vai ter os caras que são mais pé no chão, que não vão fazer operação. Vai depender muito. Né? Por isso que eu vejo muito oportuno o tema, né, Wagner? Principalmente pensando para 26, quando a gente fala de vai ter mais oferta de crédito no mercado, consequentemente os fundos, né, vão precisar alocar recurso com mais velocidade, e aí a gente tem na ponta de cá uma operação performada, uma operação que você consegue escalar, por mais que tenha um pouco mais de concentração às vezes no modelo de negócio, é um modelo de negócio que além de você escalar rapidamente, com uma operação que está entregue, que está checada, tudo via sistema com o aceite do sacado, você ainda tem um efeito colateral que é ter acesso a toda a carteira de fornecedores desta empresa e colocar um time para falar, olha, tem uma lista aqui qualificada. Né? Por quê? Hoje está muito difícil, a gente sabe, né, com muitas empresas querendo dar golpe, enfim, aquilo tudo que a gente falou até agora no podcast, e aí você tem assim, olha, eu tenho aqui uma relação de empresas que já passou por um pré-filtro que é do meu cliente, que é o sacado. Que em algum estágio de relacionamento e alguma análise para aquele cara conseguir entregar aquele produto ou prestar aquele serviço, já foi feito. Quer dizer que ali no meio não tem um fraudador? Não quer dizer. Mas diminui. Exatamente. Então a gente às vezes fala de empresas que têm, dependendo do setor, de 500, 1.000, até mais fornecedores, né, que na grande maioria todos precisam de crédito, né, que o sacado tem um poder de negociação de falar, estou alongando um pouco o meu prazo, mas fique tranquilo, eu vou alongar, mas tem aqui um parceiro meu que, estando entregue, no dia seguinte você recebe, né? E os fundos ainda têm um pouco de receio e um pouco de desconhecimento, né? Eu brinco assim, a primeira vez que eu vi a operação risco sacado foi em 2015. Sacado, né, que a gente chama, né? Exato. Foi a Petrobras, né? Depois a Vale. E a Petrobras até hoje, acho que é o maior case assim, que eu vejo de operação que roda e roda muito bem. E aí hoje no mercado a gente vê empresas, né, que não são AAA, mas empresas boas, empresas de tamanhos relevantes, né, e empresas de 300 milhões de faturamento, meio bi ano, que tem essa demanda, que muitas vezes ou tomam um pouco ou não tomam no mercado, mas ainda tem muitas empresas que têm o desconhecimento. Principalmente porque é um negócio que não tem direito de regresso. E aí eu costumo falar, você tem direito de regresso num cedente com 2 milhões numa comissária, que se ele não repassar, você não tem o que fazer. Então, e aí... E você tem medo de não ter direito de regresso com uma operação checada, performada, coerente, né? Mas isso tem muito a ver com o que a gente falou agora há pouco também, a respeito das características desse mercado de profissionais de crédito.
Em função dessa carência de habilidade para fazer avaliações de negócios, não avaliação de risco de crédito só. A avaliação de risco, ela vai ser uma consequência da análise do negócio do cliente, sempre falo isso, né? A avaliação de operações monossacadas é muito mais fácil de fazer do que de uma operação comissária. É muito mais fácil e é muito mais segura, né? Mas por que é segura? Por que é mais segura? Cara, você vai ter o balanço do cara, do sacado, né? De mundo sacado. Você vai saber quem são os fornecedores desse cara. Você sabe ali, você sabe quanto ele compra, você sabe quanto ele paga. Você vai saber, olhando para o balanço, qual é a estrutura de capitais desse cara. Se ele tem liquidez, se não tem, né? Se ele está precisando de fôlego no contas a pagar para poder fazer a gestão do fluxo de caixa dele. Então, você vai ter tudo o que você precisa de informação para saber se aquela operação é segura ou não. E numa avaliação rápida. Sim. Rápida mesmo. Porque você está avaliando uma única empresa. Cara só, exatamente. O resto é o que vai ser cedente que você vai pagar para esses caras depois, né? E você vai ser um instrumento que vai estar entre o fornecedor e o seu cliente. Você vai estar no meio ali distribuindo o dinheiro. Mas você vai conseguir ter um mapeamento desse negócio de uma forma muito mais clara. Muito mais clara. Esse é o tipo de operação que eu acho seguro e que eu acho, quando eu falo de seguro, que seguradora gosta de fazer. Esse tipo de coisa. O ponto é, para um fundo, se você levar um sacado só lá para fazer negócio, vai ficar caro. Por quê? Porque o risco está concentrado. É single risk, né, que os caras conhecem, né, dessa expressão. Single risk é uma coisa cara, né, para seguradora. Agora, se você é um fundo especializado nesse tipo de operação e você tem uma carteira relativamente grande disso, a taxa cai pra caramba, né? E se você já pratica um preço bom, isso não vai impactar no seu preço, Sim. na sua rentabilidade da operação, e você consegue escalar isso com muito mais facilidade, muito mais tranquilamente, assim, eu acho. Você sabe que o Wagner falou agora música para os nossos ouvidos, né? Mas é verdade. Vamos falar em mitigar o risco de crédito com o seguro. Olha, Wagner, desde já, né, de antemão, eu já quero te convidar para um próximo episódio especial só para falarmos de seguro de crédito. Legal, que bacana. né, vi que você conhece profundamente e, né, os nossos seguidores são ávidos, né, em querer conhecer um pouco mais, entender deste produto, né, de que forma tornar a sua operação de crédito mais segura, né? Bacana. Que é o nosso objetivo também como C2, fornecer tecnologia e fornecer, na verdade, inovação, soluções que mitiguem, né, o risco de crédito, que é aquilo que tira o nosso sono, né, como tomador de decisões de crédito. Tem umas coisas que eu fico pensando, às vezes eu estou conversando e eu falo assim, nossa, eu estou ficando velho, é isso mesmo, né? Em 2004, 2003, eu trabalhava numa empresa e que comprou uma apólice de seguro de crédito, acho que era a terceira ou a quarta apólice vendida no Brasil. Caramba! De lá para cá, esse mercado cresceu, né? Mas existe uma estimativa de que apenas 1% das empresas no Brasil tem apólice de seguro de crédito. Na Europa é 90%. Caramba! É muita Nossa. coisa. É cultural. Cultural, né? né? É uma questão cultural. Tem a questão econômica, né? Sim. Obviamente, de estabilidade econômica, que aqui não é uma das coisas melhores para se trabalhar, né? Estabilidade. Mas no Brasil isso é uma coisa que ainda tem um horizonte de desenvolvimento bastante significativo. Legal. Muito bom. Como pode as coisas, né? E a gente aqui ainda tem uma questão que é o desconhecimento, né, Wagner? Muito, né? Então, Falta quando a gente cultura. fala de seguro de crédito, a gente começou a navegar um pouco nesse mercado até para trazer mais segurança para as nossas operações e ter mais um canal de venda, né, de prestação de serviço para os nossos clientes. A gente vê que tem uma gama, e eu acho que o César tocou muito bem, de fazer um novo podcast mais focado nisso, porque tem muita empresa, muito fundo querendo, né? Eu quero um seguro de performance, eu quero um seguro de carteira, enfim, tem uma abrangência, e
não tem ainda, né, tanta informação. Né? O acesso ainda é um pouco... Até quando falamos com alguns corretores, eles ficam meio perdidos. Não conhecem. Não conhecem. Como que leva isso, né? E acaba, às vezes, queimando uma negociação no meio do caminho por não conhecer mesmo. Né? Então, acho muito bacana. Wagner, a gente vai chegando... A conversa quando é boa, né? Voando, e o assunto... Muito rápido. A gente vai chegando mais um fim de um podcast. E eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo, enfim, sobre política de crédito, sobre gestão de crédito, ou quem quiser saber mais dos serviços da Credit Partner. Então, eu queria que você deixasse um recado para todo mundo aí que está nos acompanhando. Eu acho que a principal mensagem, né, é entender melhor como é que funciona o negócio do cliente. Trabalhar no crédito como uma parte da gestão de risco de crédito, uma parte da gestão do negócio da empresa onde eu trabalho. Eu trabalho numa determinada empresa, trabalho na área comercial e estou na área de crédito. O que eu preciso fazer? Se eu dou suporte para a área comercial, eu tenho que conhecer o cliente. Então, se preocupem em primeiro lugar em conhecer o cliente. Limite de crédito é a última coisa que deve se pensar. Trabalhar no crédito, né? Trabalhando no crédito. A primeira preocupação tem que ser conhecer o cliente. A segunda preocupação é entender se o produto está sendo negociado, se encaixa na situação do cliente. A última coisa que a gente tem que se preocupar é aprova ou recusa esse negócio. Se começar o trabalho já pensando ou preocupado que tem que aprovar o crédito, vai dar errado. Ou tem uma possibilidade grande de dar errado. Então, precisa desenvolver essa habilidade de leitura de negócio, tirar essa expressão feeling da cabeça e começar a utilizar o conhecimento. Esse conhecimento para tomar decisões com segurança. Muito bacana. Pessoal, o Wagner falou uma coisa que eu achei surreal aqui, né? Que é conheça teu cliente, né? Conheça o cliente. E é engraçado que a gente, em vários momentos, em vários podcasts, a gente sempre ouve isso. Né? E a gente muitas vezes está deixando de fazer isso. Bom, Wagner, mais uma vez quero muito agradecer a tua participação. Acho que com certeza quem está nos assistindo, nos ouvindo de casa, ficou martelando muita coisa aí do que faz no dia a dia e já vai chegar amanhã, a empresa vai falar, olha, vamos rever isso aqui, vamos olhar aquilo ali. Então acho que muito valioso essa troca. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E espero logo a gente estar aqui de novo para falar um pouquinho sobre seguro de crédito, que tem uma área aí de oportunidade aí para esse ano. Tem mesmo. Eu agradeço pelo convite, por essa experiência, né, de a gente poder conversar a respeito desse mundo de gestão de risco de crédito. Tudo que a gente conversou aqui, que na verdade a gente conversou pouco, né, a respeito, mas tudo isso que a gente conversou eu abordo nos treinamentos que a gente tem de crédito, de gestão de risco de crédito. Não é nada, curso de análise de balanço, curso de limite de crédito, não. Curso de gestão. Para quê? Para ajudar as pessoas a pensar a respeito disso. E quem quiser saber mais sobre os cursos, quando tem, qual é o melhor meio de acesso, Wagner? LinkedIn, site de vocês? Entra no site é mais fácil, www.creditpartner.com. Não tem o BR no final. Perfeito, fica a dica aí, hein, pessoal. Eu já tive a oportunidade de participar, já vi material do Wagner, então vale muito a pena. Legal. Wagner, muito obrigado. Obrigado, César. Obrigado, Wagner, aí pela participação conosco. Sem dúvida foi bastante enriquecedor, né? Muito conhecimento compartilhado. Vale uma aula, né? Esse podcast já vale aquele joinha, porque olha, realmente muito aprendizado. Muito obrigado. Vai ser um prazer gravarmos novamente, falar sobre seguro de crédito. Só me chamar que eu venho. Muito bom. Ótimo. Legal. Obrigado também, Lucipinho. Se quiser encerrar, fica à vontade. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do C2Cast. Espero vocês aqui no próximo episódio e tenho certeza que ficou muitos insights aí que o Wagner trouxe para nós. Até a próxima. Obrigado.